Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto. Aqui é o Gabriel Rubens e voltando hoje para Espanha, mas agora para Barcelona, que também é uma das cidades que eu gosto bastante. E hoje nós vamos conversar aqui com o Júlio Faerman, que além de eu já seguir há algum tempo a carreira, principalmente no LinkedIn, ver vários posts lá sobre AWS, sobre clouds, Kubernetes e etc., tá morando em Barcelona já há um tempo, vai contar pra gente sobre essa experiência. Tudo bem, Júlio? Salve, Gabriel. Obrigado. Um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Pô, eu que agradeço e já queria que tu desse uma introduçãozinha aí de quem é você, antes de a gente continuar o papo e ir mais fundo para Barcelona mesmo. Obrigado. Então, eu sou engenheiro de software, trabalho na área já faz muitos anos. Eu agora trabalho na Red Hat, com um produto baseado em Kubernetes, OpenShift. Mas antes eu trabalhei como DevRel, né, na parte de evangelismo da Amazon por muitos anos. Então, hoje eu não saio muito desse quarto, mas eu já viajei o mundo falando aí sobre os produtos e serviços da AWS. E nessa época que eu comecei a missão de mudar de país. Até um pouco antes, na verdade. Sempre foi um objetivo até antes da AWS, mas depois isso começou a ficar mais real. Assim. E, nossa, foi um desafio incrível, assim, muitos anos. Para mim levou muito tempo até dar certo. Mas finalmente aqui estamos. Né? E nesse período, enfim, eu me mudei para cá pela Amazon e aí eu saí da Amazon, fui demitido, na verdade, então fiquei numa situação muito difícil, porque eu tinha muito pouco tempo para mudar, né, para realocar, achar uma outra maneira. Então eu tive que trocar de tipo de visto. Felizmente deu certo de sair os papéis de cidadania italiana da minha parceira, aí eu consegui os meus papéis através dos papéis dela. Questão de cidadania e tal. Tá. Tive esse perrengue aí. Mas foram aí muitos anos até a gente conseguir se estabelecer e hoje moramos aqui muito satisfeitos aqui em Barcelona. A Espanha é um país incrível em várias maneiras. Para a gente que é latino é muito confortável. Então eu sou apaixonado por muitas coisas aqui. E estamos sempre ajudando o pessoal a fazer o mesmo movimento, né? Muita gente mudando de país, a gente tem, enfim, a coisa que a gente sempre faz na comunidade, né? Tem muita, desde o começo eu sempre tive muito apoio, então tento ajudar um pouco também da maneira que eu posso o pessoal que está mudando de país. E uma dúvida, tua ideia sempre foi Barcelona, sim? Porque tu mencionou, né, eu queria morar em outro lugar e, tipo, escolheu Barcelona ou por acaso? Foi uma jornada, assim, né? A primeira vez que eu tentei mudar de país, acabou não dando certo. Eu tentei mudar para Inglaterra em 2007 e problemas com papel, com conseguir aí comprovar o programa que eu queria, e o programa que eu estava aplicando foi extinto pelo governo, então acabou, foi um banho de água fria, assim. E aí eu por muito tempo fiquei viajando por um período eu realmente mandei tudo pro alto, viajei o mundo inteiro, fiquei uns 2 anos sem nem ter casa, viajando só de ida, de um lugar pro outro, de Airbnb em Airbnb. Trabalhando ainda? Online? Trabalhando para, né, fazia muito evento e tal. Eu já estava na missão de achar um jeito de mudar de país, já tinha decidido sair do Brasil, né? Já estava dando procurando uma maneira, mas é muito difícil, né? A gravidade do Brasil é muito forte. A gente, para escapar, tive que procurar vaga em vários países, aí num país não deu certo, fizeram uma cachorrada internamente comigo, eu tive que pisar no pescoço, falar, se eu me arrumo outro, eu vou embora. E apareceu essa vaga aqui, aí eu mudei para cá. Porque antes eu fiquei quase 1 ano tentando ir para o Canadá, na verdade. Uhum. E aí
que por motivos internos lá não saiu o nosso negócio no Canadá, e aí eu já estava querendo ir embora, né? E falei, olha, se não for sair, eu vou procurar outra maneira. E aí consegui, rapidinho apareceu essa oportunidade de vir aqui para a Espanha, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas que foi, muito bom. É engraçado, é um pouco comigo em Portugal também, eu nunca tinha pensado, vim pra cá, fiquei, não sei se eu acostumo, e agora tô aqui há quase 4 anos e também é difícil sair. Eu penso em sair, mas é difícil, porque eu gosto muito da cidade, do lugar, né? Só que esse trabalho que eu tava de relação com desenvolvedores é muito público, né? E muito difícil de adaptar, né? De um idioma para o outro, de uma cultura para outra. Então, eu era responsável por toda a América Latina. Então, eu já falava espanhol, mas falava espanhol latino, com costumes latinos. Sou latino. Então, é meio diferente. Eu cheguei aqui e muita gente torceu o nariz, ainda mais com essa pegada de não moro em lugar nenhum, só eu e minha bicicleta. E o pessoal... E aí acabou não dando certo, e teve uma troca de gerente na minha equipe, que não deu certo, a equipe também implodiu. Aí eu fiquei aqui, e aí é aquela loucura, né, de achar outra oportunidade, tentei outros lugares, tentei outra empresa e não deu certo. E eu já estava de olho nessa oportunidade da Red Hat, mas a Red Hat não patrocina o visto. Então eu tive que fazer o rolê do visto, que eu consegui finalmente, como te contei, através da minha parceira, e aí depois consegui trabalhar na Red Hat já, sem precisar do patrocínio do visto, que ajuda demais. Ajuda, muitas vagas aqui acabam barrando por isso, né? Volta e meia. É uma das primeiras perguntas que a gente faz é se aplicar para uma vaga. O pessoal conta que ele sempre pergunta: você tem visto aqui para trabalhar? Não. Então, tipo, é sempre a condição. Muitas vezes, né? Nossa, muitas. Sim. E mesmo quando não seja condição, assim, às vezes as vagas que você encontra com visto e sem visto, né, com patrocínio e sem patrocínio, dá 30%, 40% de diferença de resultado final, né? O pessoal às vezes contrata muito barato, tipo, vou até pagar o visto, mas o contrato tá baratíssimo, né? Também é meio foda. Sim. E você também tem uma empresa, né? O Caravana Cloud. Sim, a gente começou o Caravana Cloud, inclusive porque muita gente procurava buscando essa mudança de carreira, né? Falando que queria ou trabalhar para fora, para empresas estrangeiras do Brasil, que é uma coisa que eu fiz por muito tempo, né? E conheço muita gente que faz. Trabalhei muito na parte de processos seletivos da Amazon também. E minha parceira também trabalha nessa área de recrutamento. Então, ela é psicóloga e então a gente pensou, bom, a gente pode juntar os conhecimentos e ajudar as pessoas a dar o próximo passo na carreira das duas maneiras. Porque a gente viu que não adianta você ter toda a habilidade técnica se você está estressado, se você não leva aquilo como uma maneira positiva, se você não consegue se comunicar de maneira efetiva. E aí tem que andar com as duas pernas, a gente diz, né? E com isso que a gente começou a fazer esse programa de mentoria. E ele Mas ainda está longe Espanha? de ser uma empresa. Não, é no Brasil mesmo. É no Brasil, queria saber. Em português. Então... Na verdade, a gente ajudou muita gente que não está no Brasil. Mais ou menos metade das pessoas são do Brasil, metade são brasileiros que moram fora. Entendi, então a tua empresa é aberta lá, né? Então tu não teve que abrir empresa na Espanha mesmo para continuar. A gente até abriu a empresa aqui, mas aqui é muito complicado em termos de impostos, em termos de faturamento. A gente não teve uma ajuda muito boa, o suporte. Foi a gente perdeu um monte de dinheiro. Hoje a gente opera pelo Patreon mesmo e comunidades online, né? O Discord, todos os recursos são online, que aí evita alivia muito essa parte de cobrança, faturamento, impostos, pelo menos enquanto a gente não for muito grande, né, porque a gente
Tem outros mentores também que participam do coletivo, o Marcos, um monte de gente que a gente convida, mas é uma coisa que não é uma live, né? A gente não fala para centenas de pessoas. Quem participa ali na mentoria, a gente tenta ajudar a pessoa com o que é o próximo passo na carreira para ela especificamente, né? E aí, normalmente, a gente fala de 4 temas, principalmente. A primeira parte, saúde e equilíbrio, depois a parte de programação e algoritmos, a parte da entrevista de código, intimidante aí para muita gente. Depois a gente fala da parte de comunicação e comportamento, então como demonstrar desempenho, como apresentar suas histórias nas entrevistas, essas coisas. Também uma parte de arquitetura e design, também é mais técnica, aí sim a gente fala de segurança, desempenho, autodisponibilidade, etc. E é isso que a gente faz. Mas isso é o trabalho noturno, né? Durante o dia eu trabalho na Red Hat, no OpenShift, no desenvolvimento do produto. Tá, e agora entrando na Red Hat, né, para começar a pensar agora sobre como que tá sendo trabalhar na Espanha, né? Porque tu já trabalhou com relacionamento com o desenvolvedor, né, DevRel, então tu já tem conhecimento de cultura, como você falou, você viajou bastante e era toda a América Latina, e o DevRel ele tem que ser muito localizado, né? Porque você tem que entender como aquela comunidade funciona. E como que foi trabalhar aí na Espanha, assim? Tu sentiu muita diferença na tua experiência na comunidade muito latina ou que fala espanhol diferença. Aqui para aí? Muita diferença, sim. Bastante. Muita coisa aqui é diferente. Tem muita gente que não gosta do sotaque, tem muita gente que. É lógico que depende do evento, né? Então, ou da situação, mas realmente é uma situação que existe, não dá para falar que não tem. Então, né, quando a gente está falando com desenvolvedores, em eventos públicos, é sempre um cuidado que as empresas têm. Mas isso até que é mais contornável, vamos dizer assim. Eu estava pegando aí o jeito. A questão foi que eu realmente tive um problema pessoal com o meu gerente, no caso, do time, né? Não só eu, como o time inteiro, sabe? Chega aquele cidadão que não quer saber se o pato é macho, só quero ovo e pressão, enfim. Aí a gente falou, não, opa. Né? E aí, é muito diferente aqui, né? Porque na América Latina eu era bem conhecido, tinha, enfim, 1 milhão de oportunidades, até um monte de gente me chamou, pensei muito em voltar e etc. Né? Porque lá foram... Eu trabalho desde 2000, mais ou menos, 98, então muitas conexões. Então seria muito mais fácil, mas realmente estava comprometido já em manter essa vida aqui, em conquistar a vida aqui, etc. Então, felizmente deu certo, mas teve esse perhaps. Sim, mas tipo, e apesar do... Porque tu comentou aí sobre questão do sotaque, né, de como você fala, etc, mas tipo... De você ser de fora, em geral, de você ser latino, né, de você, o jeito que você comunica, as expressões que você usa, as expressões que eles usam, como que as empresas funcionam, até, de certa maneira. Então, tem gente que não curte mesmo, assim. E tu sente isso no trabalho atual também? Não, no trabalho atual não. Isso era porque e também é muito dependente muito de contexto, né? Porque não é sempre, né? Mas para mim foi uma coisa muito nova, porque imagina, na América Latina eu nunca tinha imaginado, nunca passei por nenhuma situação, até como privilegiado que eu sou, né? Homem branco, nunca passei por uma situação de preconceito igual a gente passa aqui. Então aqui e não é uma coisa que às vezes a pessoa vai
você vai ver ali na cara, né? Mas às vezes você vai num evento, todo mundo te adora, aí você vai num outro evento, uma galerinha já torce o nariz, aí você vai ver um comentário ali, outro ali, e aí às vezes você vai percebendo umas coisas que realmente são novas, né? Foram novas pra mim. Entendi. Então, essa experiência é muito mais com DevRel aí, né? Mas aí por sorte também, o trabalho de DevRel ele é muito variado, né? Sim. E eu já trabalho com isso há muitos anos, então é uma questão também de você chegar e demonstrar, né, o seu valor, fazer o seu conteúdo, publicar o seu conteúdo, aprender, né? Fiz muito treinamento de idioma, enfim, e aí... Por causa do sotaque, treinamento de idioma, né? Especificamente. Sotaque, expressões comunicação, tá, e comunicação mesmo, né? Porque eu também não tinha amigo, não tenho muito amigo aqui, muito como praticar, então... Sim. Essa questão do idioma, com certeza, para mim foi uma barreira. Mesmo sendo o mesmo idioma que eu já falava, mas por essa questão de como usar e, enfim, de como comunicar em espanhol, que é um pouco diferente, sim. E entender também, né, as necessidades, como que as empresas funcionam aqui, como que as comunidades se organizam aqui, conhecer as pessoas aqui, que esse é um trabalho que já tinha feito na América Latina, mas aqui não conhecia quase ninguém. Então, deixa eu pegar nesse ponto, tu mencionou algumas vezes na questão de organização, né? Conhecer como se organizam, assim. E eu acho que isso entra muito na cultura, novamente, que sempre é o meu ponto que eu gosto mais. Sim, o que tu sentiu culturalmente que mudou? Tipo, organização das empresas, modo de falar, sei lá, qualquer coisa assim que pra ti seria algo que tu falaria pra alguém que vai pra Espanha, né? E pra tomar cuidado, prestar mais atenção, ou pra aprender isso antes de... Aqui eles têm muita... Como eu diria... É um modelo muito parecido com o modelo inglês, com o modelo até coisas americanas, que são no sentido de eficiência, de organização, enfim, é tudo muito correto em geral nas empresas, porque o governo é muito exigente em particular, e principalmente porque tem muita empresa de fora, que as empresas não são normalmente espanholas, até tem bastante empresa espanhola, de tecnologia, mas normalmente são empresas de fora. Então, as empresas que estão aqui, que têm sede aqui, acabam tendo um porte maior. Ou startups, né, que depende um pouco aí do mercado que você está. Então, cada uma vai te apresentar aí desafios um pouco diferentes. Depende Mas as coisas, ao mesmo tempo, não tem tanto recurso, não são empresas tão ricas quanto elas normalmente são fora, ou tão organizadas como a gente vê fora. Então acaba que eu tenho muito essa impressão, e conversando com meus amigos aqui também é uma coisa que o pessoal concorda, que o pessoal da porta para fora tenta ser super inglês e correto e certo, e da porta para dentro é aquela bagunça que parece o Brasil, vamos dizer assim. Então é uma coisa que às vezes você fica assim, mas como que é isso? Essa é uma das coisas que eu vejo, assim, né? Mas e várias outras coisas que são relacionadas não necessariamente ao emprego, mas à cultura das pessoas em si. Então aqui a gente vê um respeito muito maior ao ser humano e à vida da pessoa, então o horário da pessoa. Agora, por exemplo, que está um calor insuportável, a gente pode trabalhar 5 horas por semana a menos, né, no verão, né? Então, com essa história do Covid, do trabalho remoto, então isso se vê muito mais, né? Essa história de respeito ao trabalhador, de ter aí um equilíbrio maior da vida com o trabalho.
Você vê também ninguém, muito raro se alguém fala assim, nossa, essa semana eu vou ter que ficar o fim de semana inteiro trabalhando de novo, né? Até acontece uma vez ou outra, mas fala, não é uma coisa igual a gente vê no Brasil ou igual a gente vê nos Estados Unidos. Entendi. Sim, isso acho é que isso é uma importante coisa também comum. na hora na hora de você ver o que você espera dos outros e o que é esperado de você também. Tá bom, legal. E hoje sim com o teu time, né? Aí novamente, saindo dessa de DevRel, tipo, na empresa que tu tá hoje, assim, que tu sente de mais diferente? Tu falou agora um pouco desse Isso do é muito respeito, né? diferente, né? Isso é muito diferente. E a Red Hat é uma empresa muito diferente também, né? Sim. Porque a Red Hat é uma empresa fundamentalmente baseada em software livre, então ela nasce do zero com uma perspectiva, em primeiro lugar, global, né? Não tem como você usar só software livre com gente de um lugar, então não tem como você ter, né, preconceito ou não vou trabalhar com italiano ou não gosto de indiano, nada desse tipo, porque o software livre é, em geral, feito com mão do mundo inteiro. E também já de muito respeito, né? Porque você vai saber que no meu time tem gente daqui da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil. Então, né, eu sei que a hora que eu acordo, o fulano lá são 5 horas da manhã. E ele também sabe que a hora que ele está no meio da tarde, aqui já é de noite. Então, o trabalho assíncrono, por exemplo, né, as ferramentas assíncronas, funcionam muito melhor do que... Não existe aquele negócio, precisamos fazer uma reunião agora. Não existe como a gente fazer uma reunião agora. Né? Então, várias das questões de produtividade, de trabalho remoto, que apareceram para muita gente aí no Covid, de segurança até, na Red Hat já é realidade há muito tempo. E isso acaba tornando... E honestamente, o escritório em si também é um ambiente que gera muito problema, eu acredito. Só de você já ter engenharia naturalmente distribuída, cada um na sua casa, não existe esse... Até tem o escritório, eu nunca fui lá. Ele é até na rua da minha casa, eu ouvi dizer, mas eu nunca fui lá. Pra gente... que a gente consegue, né, trabalhar de uma maneira que não é quem está de fora, quem está em casa não é o excluído, está todo mundo na mesma situação. Sim. É o remote não é tipo um cara que é excepcional, que é o remote, que sim. nunca está na reunião do cafezinho, mas, entendeu? Sim, antes de estar remoto eu também trabalhei com equipe em diferentes lugares, não vários, mas era só Lisboa e Porto, mas já era o suficiente pra gente, em um certo momento, né, criar a política de se tiver um remoto tem que estar todo mundo, porque quem tava remoto eram 2, 3 pessoas e elas tinham menos oportunidade de falar quando era a reunião do time inteiro. São 13 pessoas, sabe? Tá todo mundo numa sala, aí tu tem aquela TV zona, tá só, mas eles se sentiam excluídos, ele falaram, porque às vezes estão olhando um pro outro, sabe? E não estão vendo a gente. A gente fez meio que uma regra aqui, mesmo que a gente fosse pra uma sala só, todo mundo com seu notebook, mas era só um microfone no meio da mesa, né? Porque então todo mundo tinha que ficar no mudo, só pra ouvir de um lugar. E todo mundo tinha que olhar pra tela, né? Porque assim, qualquer pessoa que levantasse a mão ou fizesse o que ia falar era ouvida. Então é diferente mesmo. Naquela experiência deu pra ver isso. E aí quando a gente foi todo mundo pra casa, acho que a gente já tava um pouco acostumado com isso, mas imagina qual que é o choque, né, de outras pessoas que são únicas remotamente. Eu nunca tive nessa posição, mas deve ser horrível mesmo. É difícil. Eu já vi acontecer muitas vezes, não é bom. E aí a gente é todo mundo remoto, então isso realmente facilita muito. E aí também tira um pouco, mas por outro lado tira um pouco dessa experiência local, assim. Minha parceira trabalha com recursos humanos aqui numa empresa com sede aqui, tem colegas aqui, tem escritório aqui, tem muito mais contato com espanhol, muito mais contato com pessoas espanholas, e aí acaba tendo uma outra experiência. Eu acho que não tenho nenhum amigo mesmo nativo. Conheço alguns, tem alguns colegas, mas meus amigos aqui, a maioria são latinos.
gente de fora, de tudo que é lugar, não necessariamente brasileiro, mas E isso é uma experiência que não é incomum, assim, eu acho que muita gente passa por coisa parecida. Né? Sim. Acho que até mesmo indo pro escritório não é tão incomum, sabe? Tu conhece mais fundo, assim. Não todo mundo, mas eu vejo que é uma coisa comum. Tu conhece todo mundo, mas quem acaba sendo o brother mesmo, sabe? Ou a brother mesmo, aquela pessoa que tu vai sair, acaba sendo mais os estrangeiros, normalmente, assim. Com vários episódios eu tenho visto que isso é um padrão. Então o pessoal tem também outro ritmo de vida, de família, outro envolvimento, né? Sim, sim. É difícil. Mas é uma coisa interessante. Eu particularmente gosto muito de idiomas, então... E dessa relação do idioma com a cultura. Então, entender mais do espanhol e do catalão, né? Que aqui tem 2 idiomas. E 2 culturas também, né? A Catalunha é uma parte muito rica da Espanha e eu recomendo para todo mundo, vale a pena. Sim. E ainda nessa última experiência, assim, porque tu falou que tem várias nacionalidades, tu teve alguma dificuldade com essas várias nacionalidades de se adaptar? Porque a gente sai do contexto que a gente conhece todo mundo, né? No máximo tem um estado diferente, aí tem aquele cara que é mais direto, e tu vem pra uma salada de sotaques e países no lugar só. Não, eu não tive muita dificuldade porque eu tive esse treinamento de estresse aí, né? Como o DevRel, viajando muito, conhecendo muita gente. É verdade. É sempre uma coisa de aprender a ouvir muito, a conversar bastante, a entender a perspectiva, a trajetória daquele time, daquela empresa, daquela pessoa, do que tá, porque isso é o segredo em todo lugar, né? Você vê um monte de gente, às vezes chega com muito ímpeto, vontade de fazer e tal, e, não é assim. Se você for fazer antes de pensar, acaba que você pisa no pé de alguém, acaba que você vai para um outro lado, então é muito importante essa parte da comunicação. Até por isso é uma coisa que a gente pega muito no Caravana, né? Que o pessoal fala muito de senioridade em tecnologia e acaba que isso não é só a parte técnica, né? Aliás, é muito focado nessa parte da comunicação. E aí entender como que é a cultura da equipe, do lugar, é importantíssimo. Sim, sim. Acho que tu falou uma coisa interessante, que é aquela de entender quem é, de onde vem, né? Entender as motivações de cada um. Isso, acho que na vida facilita muito, assim. Aí, esse skill é muito mais exigido, claro, quando tu tá numa equipe com uma diversidade maior, né? Porque... e eu acho que tu falou até disso, assim, de querer fazer muito, e eu vejo a diferença de quando eu era lá novo, sei lá, gostava muito de agilidade, queria usar Extreme Program, sei lá, fazer teste, Sim, só que era sempre com o pé na porta de, pô, isso tá errado, isso aqui tem que mudar. E hoje, tipo, normalmente quando alguém me fala o que tu mudaria, eu acho que era muito essa de aprender a falar, a saber o time, entender como que eu motivo esse cara aqui. Olha, esse cara aqui, ele tá trabalhando nessa empresa há 20 anos e não tem motivação pra fazer isso. Como que eu pego alguma coisinha pra mostrar pra ele que isso aqui poderia ser útil, em vez de falar, não, tem que fazer assim, é o jeito certo, né? E a gente aqui, o jeito que a gente lida com isso é normalmente de uma maneira, sendo mais pessoal, sendo mais flexível. Aqui, normalmente é o contrário. Eles acham que o mais educado é ser mais objetivo em muitos cenários. Principalmente na Alemanha, né, na Inglaterra, mas em geral no cenário corporativo, o negócio não, vamos fazer tal coisa daquele jeito, você tá certo, você tá errado, pra cá, vamos pra lá. De uma maneira que às vezes o pessoal se sente meio ofendido, fala assim, opa, como assim? Cortado, é difícil ser... A gente não tem esse mesmo senso. Pra gente, às vezes, esse objetivo é ser rude. Então, às vezes, você tá passando assim, o espanhol vira pra você e fala assim, passa, passa, passa. Tipo, você tá louco, cara, eu não sou cachorro, não, mas ele tá tentando ser educado. Essas coisas acabam sendo bem diferentes.
Entendi. Mas no geral, tu acha... Porque quando eu falo com pessoas mais da Holanda, Alemanha, o pessoal fala que são muito diretos, aí vai trabalhar com italiano, espanhol, eles têm uma abertura maior, né? Só que essa experiência, ela vai muito do referencial. Sei lá, você tá num lugar muito fechado, tu encontra alguém que é um pouco menos, né? Tu fala, não, esse cara é aberto. Mas tu, brasileiro, indo direto pra Espanha, tu sentiu que as pessoas são mais diretas, muito mais diretas, mesma coisa, menos, assim, como que tu sentiu a comunicação? Eu acho que o pessoal tenta ser muito direto no trabalho para evitar problemas de comunicação. Então, como tem muita gente de fora, muita gente de todo lugar, é muito bom, é até muito bom quando as pessoas conseguem ser mais diretas ao invés de ficar conversando. Mas aqui é muito difícil, porque ao mesmo tempo, como, né, eles são da mesma cultura, do mesmo ambiente, muito rápido eles começam a falar em espanhol ali, e aí você perde 70% do conteúdo. Né? É difícil. Mas, em geral, eu não diria que eu tive muitos problemas, não. Eu comento essas coisas que eu falei de, né, às vezes encontrar uma situação de preconceito, que às vezes a gente vê, ou ter, né, dificuldade, mas nada de pesado, ou nada além do que eu vejo outras pessoas passando aqui. Em geral, pelo contrário, muitas oportunidades, um apoio muito grande à imigração aqui, uma tolerância muito grande com a imigração. Quando eu estive na Inglaterra em 2007, tive um amigo que foi levado, foi pego no transporte público sem o passe, né? Foi levado direto para o aeroporto, porque estava com passaporte sem papeles. Aqui não tem isso, aqui é uma tolerância muito maior com o imigrante, muito mais oportunidade para o imigrante, mas realmente é difícil. Isso é o que você entende também quando você abre uma empresa e vai ver o lado da empresa, porque para a empresa também é difícil, né? Não é para a empresa, eles têm que demonstrar também várias coisas, têm que se responsabilizar por várias coisas, então é um compromisso dos dois lados, e para a empresa, quando está, enfim, em tempos de vacas gordas, é maravilhoso, mas agora a gente está num cenário que já não é tão, né, próspero quanto foi há um tempo atrás. Tá desafiador. É muita coisa de uma vez agora para a empresa e as pessoas, né? Eu queria saber, né, tu falando dessas oportunidades todas, de imigração, etc., sobre a cidade, né? Barcelona é a cidade que encanta estrangeiros, né? Sei lá, da Europa inteira, assim. Tipo, todo mundo tem como objetivo. Todo mundo fala, vai pra Barcelona, qualquer pessoa já fica assim, poxa, que legal, né? Porque é uma referência. Então, acontecendo pra te morar aí. Pra mim, eu vim pra cá passar um fim de semana e nunca mais quis ir embora, literalmente. Assim, a coisa... E não sou a única pessoa que eu conheço que fez isso, porque é muito incrível. Aqui a gente tem uma das principais cidades europeias, né, com qualidade de vida europeia, mas a gente tem um clima, uma comida e um idioma muito familiar ao latino. Então a gente tem verão, praia, né, praias maravilhosas, o clima ameno, a comida parecida, o idioma parecido, né? Então é bem familiar, eu acho que isso atrai muita gente. E aí também, claro, quando atraindo muito latino, a gente consegue fazer muito mais amigo, consegue, né, ter uma vida social, que é o mais difícil, eu acho, quando você muda sozinho, né, para um outro país, ou readaptar, e principalmente que não é só você, normalmente é você, sua família, então pensar na adaptação da sua esposa, do seu filho, escola, trabalho de todo mundo, né? Não é uma jornada, nunca é uma jornada simples. Mas aqui é muito incrível. E não só aqui em Barcelona, né? O resto da Espanha inteiro, mas mais especificamente a Catalunha, que é a região que a gente vive, tem um nível cultural, então várias coisas
do mesmo jeito que eu estava comentando da proteção ao imigrante, né? Porque tem gente de todo lugar do mundo aqui, né? Tem gente em todo tipo de situação, desde gente igual eu, que veio como imigrante altamente qualificado de tecnologia, até refugiados, gente que precisa ser protegida. Então, e de maneira semelhante acontece para um monte de outros cenários. Então, a conversa de proteção à mulher aqui, por exemplo, está num outro patamar do que no Brasil, né? A gente tem 1 milhão de programas, eventos e atividades o ano inteiro com esses temas. Então, você se sente muito mais seguro, assim, né? Para não falar nas questões de violência, que aqui é basicamente inexistente, né? Comparado com o que a gente vê no Brasil. Então, não só a Barcelona capital, mas também em volta, porque Barcelona é bem caro, né? Tipo, viver na capital Mas saindo um pouco aqui, tipo, a 1 hora daqui tem cidades maravilhosas, lugares excelentes de se viver com a mesma qualidade de vida pela metade do preço. Assim. Então também tem isso, né? Que aqui é mais acessível que a maior parte dos lugares da Europa. Claro que aí tem que... Né? Não comparado com Porto, provavelmente, mas sim comparado com Paris, sei lá. Sim, sim. Mas e acho que muda também, né? Que você tá falando desse de estar 1 hora do centro. Eu nunca fiquei longe do centro, mas minha companheira foi a primeira vez para Barcelona, né? Ela não gostou. E aí eu achei que estranho, é a primeira vez que eu ouço que alguém não gosta, né? E ela falou, né, é muita gente, todo lugar, é muito caro, é muita gente. E ela voltou e ficou, acho que 40 minutos do centro e agora já acha uma das melhores cidades novamente. Porque falou, conseguiu estar longe, né? E aí tomar café e jantar, mas aí pro centro, ir pra praia, sabe? Pros lugares durante o dia. E depois voltar pro lugar sossegado. Então, acho que muda a experiência, né? Porque, de fato, Barcelona é um lugar com muito turista. Se aqui no Porto já... Nossa, aqui eu moro no centro. Tem muita gente. É muita gente. Pô, chega ao ponto de... Eu queria hoje... queria comprar um sorvete no McDonald's. Tipo, cheguei e olhei à frente do McDonald's e falei, não dá. Sabe, só pra comprar um sorvete desse. Então, acho que aí é vezes 10, né? Aqui, inclusive, essa semana tá tendo uma festa do bairro. E aí, na festa do bairro, picharam em todos os lugares. Tourists go home, porque... E outras frases de ódio, assim, tipo... Porque a cidade tá, assim, impossível de tudo. E, realmente, ainda mais depois do Covid, acho que o pessoal tava com a demanda reprimida. Esse ano tá, assim, muita. E com a onda de calor também, né? Por aqui ser praia. Nossa, tá com muita gente. Mas eu particularmente acho, todo mundo tem o direito de desfrutar, né? Quem sou eu que sou imigrante para eu falar que não, mas realmente para eles, né, em algumas situações, eles não conseguem desfrutar. O que eles reclamam é que eles não conseguem desfrutar da cidade, né? Porque tá uma avalanche de turistas. Mas isso é mais agora nos meses do verão, viu? Daqui 3 meses já... O pessoal já volta ao trabalho. Meio de setembro já melhora, começa, né? Mas aqui, tem ano inteiro, né? Aqui a gente fala que dá pedal o ano inteiro, né? Tem um dia que não dá pra você sair de bicicleta. Isso é bom. Isso é uma coisa que não dá pra fazer aqui, porque... Porto aí é o morro, né? Ladeira, não dá. Eu não tenho bicicleta aqui porque é impossível, tipo, só se não, marcha também não dá, só se for elétrica mesmo, porque eu já vi um pessoal subindo aqui com as elétricas, aí dá, mas fora isso tem que descer até o rio ou ir até a praia, porque é muita ladeira. Mas essa coisa do turista eu acho engraçada, né, porque eu sei que o pessoal reclama, aqui também tinha um ponto que reclamava muito, mas aí vem um Covid lockdown, todo mundo reclamando que falta turista, tem que reabrir para voltar as pessoas, né? Então o pessoal, os locais assim, eles sempre estão nesse balanço aí de quando chega o inverno, o pessoal fala, não, tem que vir o verão, aí chega o verão, tá o garçom de mau humor, né? Porque, coitado, né? Tá correndo o dia inteiro. Então... Exato. Isso é o típico daqui. Então... Mas, cara, e sobre a língua, né? Porque eu tenho amigos que moram aí, amiga colombiana até, que dá aula aí.
ela comentou comigo que, tipo, os primeiros meses, né, fazendo faculdade, depois começou a dar aula, era ok falar espanhol. Depois que passa um tempo, e ela falou que foi quase um padrão de todo mundo que é chegando, que é depois que já tem uns 6 meses, pelo menos na faculdade, as pessoas começam a falar, olha, começa a responder um e-mail em catalão, tal coisa em catalão, sabe? Então ela falou assim que, tanto na faculdade como outros amigos que chegaram lá pra trabalhar também, sempre tinha um pouco dessa, no meio acadêmico, de que sim. depois de um tempo, o catalão, todo mundo fala assim, tudo bem se você não consegue, mas deveria ir aprender, sabe? Tu sentiu isso também na parte de tecnologia? Acho que não, eles valorizam muito, na verdade, se você fala, mas eles têm noção também, né? Então, quando você vai fazer um serviço público, aí sim. Então, você vai, por exemplo, na universidade pública, ou num banco, ou num guichê de informações, alguma coisa assim. Aí ajuda você a falar um pouquinho, pelo menos o básico. Porque muita coisa, né, muita gente prefere, né, ou o padrão, vamos dizer assim, no catalão. Mas todo mundo fala espanhol e todo mundo fala, muita gente fala inglês também, depende do cenário que você está. No nosso, de tecnologia, muita gente fala muito inglês e às vezes fala espanhol e quase nunca vai falar catalão. Uhum. Né? Agora, você vê meu afilhado conversando com os amigos da escola, né, de adolescentes, eles falam uma mistura, né? Como eles têm aula em catalão e prova em catalão e tudo em catalão, eles falam bastante catalão. Mas bem um terço de cada, imagino. Sim, é engraçado isso. É bom que eles conseguem flutuar entre as duas e vai isso é melhor, né? Mas tu falou da tecnologia, eu acho, porque eu já vi alguns números mostrando, assim, tipo, a porcentagem de pessoas que falam inglês e que falam bem na Europa. Eu vi que a Espanha é muito baixo, assim. Até engraçado que Portugal muito é bem alto, mas na Espanha é baixo em geral. Mas pelo menos em tecnologia, né, é quase que um obrigatório. Dentro da empresa não se fala, muito raro falar outro idioma. Só quando você está com outro colega que também é brasileiro, ou, né, quando você está numa reunião, coisa assim. É muito raro. Mas tu tá dizendo, fala inglês ou fala espanhol? Falo inglês. Inglês, sempre. Mas isso varia muito também, né? A parceira trabalhou numa startup espanhola. E aí sim que todo mundo era espanhol, eles falavam mais espanhol. Sim. Mesmo que a linguagem oficial seja inglês, né? Mas é a mesma coisa, cada um de um lugar da Espanha, ninguém vai falar catalão, né? Tipo, sim. Muito raro. Então, mas agora, por exemplo, quando você vai almoçar no fim de semana, por exemplo, se for numa cidadezinha perto e falar catalão, a pessoa vai adorar. Você vai ser atendido, às vezes, muito melhor do que se tivesse chegado lá em inglês ou mandando em espanhol. Mesmo que seja o básico, assim, oi, meu nome é tal, bom dia. Claro. Eu diria que é a mesma coisa do espanhol. Pra quem não fala como eu, ter aprendido... Eu tava agora no... Eu vou muito pra Espanha porque aqui é muito barato, né? É próximo. Então tava Vamos tomar uma por aqui, pô. Vamos. Mês que vem eu tô em Valência. 2 semanas, quer dizer, vou estar em Valência. Animal. Valência é incrível. E tem o seu idioma também, o valenciano. Sim. Tava na Galícia, eu perguntei, o cara foi tirar foto, começamos a trocar ideia, eu perguntei se ele era espanhol, ele falou, não, sou da Galícia. Então. Tem todas essas. Mas, o que você dizendo? Sim, eu ia dizendo que até lá, nessa viagem que eu tava na Galícia, eu comecei a estudar um pouquinho de espanhol. Eu já venho estudando toda hora, mas eu falei, cara, quer saber, dessa vez eu vou passar 2 semanas focado aí nas coisas básicas, eu vou pedir espanhol, que seja portunhol, mas eu vou não usar inglês com eles. E eu vi a diferença que era. Tipo, tava tentando assim, e eu senti, tipo, nos cafezinhos o pessoal ficar meio feliz assim. O cara mais velho, às vezes, de... Total. Não, é isso, tipo, sabe, incentivando. Eu não falava espanhol, demorei pra falar espanhol. E a primeira vez eu estava num treinamento que foi contratado da Amazon em inglês. Eu cheguei lá no treinamento no México, ninguém falava inglês. Chegou no primeiro cafezinho, o cara falou, olha, a galera não tá entendendo nada. Eu só falo inglês e português. Eu falei, não dá para tentar um portunhol, não? Eu falei, vamos, né? Aí, todo mundo adorou, falou que foi muito melhor.
fiz tudo em portunhol e aí seguimos. Sim, então, se tu faz essa... Na Itália também eu cheguei a fazer amizade com o dono de um café. Eu ia tomar café lá e aí eu comecei a tentar. Eu falei com ele em inglês, eu falei, cara, eu vou tentar fazer todo o pedido em italiano. Porque eu chegava muito cedo, tava vazio. O cara ficou empolgadão, sentou na mesa comigo, trocamos uma ideia, começou a perguntar de onde eu era. Sim, De Santos. Pô. E ele falou, putz, o Gabigol tomava café aqui, mostrou as fotos. E aí a gente virou brother. Passei uma semana lá, todo dia ia lá e fui dar tchau pro cara. Mas... isso é muito legal, viu? Aí o pessoal valoriza. Né? Sim, sim. Aí tem dois fatores. Um é esse, né? De valorizar a cultura local, de ajudar, né? De ter essa interação social. Mas isso em toda língua, né? Em todo idioma. Mas aqui em particular tem uma questão adicional que o catalão foi proibido na época do franquismo, né, na ditadura. Então, era uma coisa, um ato de rebeldia falar catalão. E ainda hoje existem partidos políticos, existem problemas políticos relacionados ao uso do catalão nas escolas e disputas em relação a isso. Então, eles realmente valorizam muito o idioma, não só como, né, essa questão, mas também por um apoio cultural, um apoio a essa parte do país que valoriza esse idioma, essa cultura. Sim, eu acho que o pessoal teria ficado mais feliz ainda na Galícia, em Vigo, se eu tivesse tentado um galego, né? Aí eu acho que aí viraria agora. Mas eu acho que isso reflete muito no que eu falei também do cara falar, não, eu sou da Galícia, não da Espanha, né? Disso de tu falar. Como todo mundo foi proibido, né? Mas isso é mais no pessoal, no trabalho. Sim, e também o cara era mais velho, assim, sabe? Eu acho que tem um pouco essa diferença também. Acho que as pessoas que viveram naquele momento, né? E isso eu vou ver também de uma... Eu conheci, não vou dizer que é amiga, mas conheci a menina da Espanha, sim, tipo amigo de amigo, e conversando, ela falou que quando eu conheci, ela tava naquela época do movimento separatista do catalão, sabe? E ela falou assim, eu tenho muito orgulho, mas eu acho que essa coisa de separar é muito mais dos meus pais, meus avós, assim, tipo, meus irmãos, já não tem tanto essa. A gente quer o nosso idioma, a gente quer o nosso, né, por orgulho, assim, do que a gente tem, né, na nossa cultura própria, mas muito não porque a gente quer separar da Espanha, como ela dizia, né? Então, o cara era mais velho também, o galego, que falou isso pra mim. E outra coisa, assim, tipo, e como que foi acostumar a vida aí, né? Porque tu comentou que chegou aí pra ficar um fim de semana, uma semana, e ficou. Sim, a primeira vez que eu vim para um evento de bicicleta, né? Eu gosto muito de bicicleta, sempre com os amigos em eventos em relação a isso, viagens em relação a isso. E eu tive a oportunidade de vir conhecer aqui o pessoal. O pessoal tem um grupo de amigos que pedala aqui, o Favela Frama. Procurem @favelaframa no Favela Instagram. Frama. E foi assim, nossa, eu não acreditei, né? Tipo, qualidade de vida, imagina, né? No Brasil, a gente pode estar acostumado a mal poder sair de bike na rua, ser atropelado, a polícia te pega, o que acontece, tudo acontece, né? Então, aqui, tudo seguro, livre, aquela vida boa. Eu falei, nossa, é aqui que eu quero morar, não tem como. Onde você tinha passado antes de chegar lá, pra ver um comparativo? O que tu tinha visto? O mundo inteiro. Pra você ter ideia, no meu trabalho de DevRel, eu cheguei a dar a volta ao mundo, tipo, São Paulo, México, Paris, Seul, Japão, literalmente. A vez mais rápida foi 26 dias. Então, a gente viaja, às vezes fazer 4 países, 5 países por semana. Fazia muito evento. Então tu tinha uma base para comparar, né, com o Barcelona. E mesmo assim tu chegou lá e falou aqui. Quando eu cheguei aqui, e isso claro que é muito de cada um. Sim, né? E isso é muito importante, sim. Muito de cada um. Do que você gosta, do que você quer. Então eu queria muito essa questão da segurança. O Brasil
Acho muito violento essa questão, não só do crime, mas do crime, do trânsito, de tudo, eu acho, né? Aí vim para cá com essa perspectiva. Mas eu não conhecia nada da Espanha, né? O que eu tinha em mente era ir para Holanda, ir para Amsterdã. Que pensando na questão de estilo de vida era o que mais me interessava. Mas aí eu falei, opa, aqui em Barcelona é igualmente tranquilo, igualmente seguro, guardado mais ou menos, né? Igualmente legalize ou mais. Então a gente... vou ver o que a gente consegue por aqui. Só que, inclusive, a sede da empresa era em Madrid, né? Não era aqui em Barcelona. Né? Mas as comunidades de desenvolvimento, as coisas aqui em Barcelona são muito mais ativas. Olha, e eu também sério? tinha muito mais amigos aqui. Eu achei que Madrid ia ser mais forte. Basicamente, Madrid é mais forte no Enterprise e aqui é mais forte no Startup. Entendi. Tá. Mas tu tá falando, tem alguns amigos aí? Tá. E aí, como eu tinha esses amigos da bike aqui, do pessoal daqui, eu falei, opa, vou ter que dar um jeito de firmar em Barcelona. E aí o pessoal de Madrid também não gostou muito. Mas tem essa pequena rixa também, essa rivalidade, estilo Rio-São Paulo. Lisboa-Porto. Mesma coisa. Mas aí eu já defini desde o começo o meu lado nessa história. E aí fui sempre lutando para ficar, né? Lutando para ficar por aqui. Aluguei apartamento aqui. E foi um passo crucial para ficar foi ter dado certo para minha parceira, né? Que se não fosse a Lúcia, nós estaríamos aqui de várias maneiras diferentes. Uma delas, o visto. Então, ela morava no Brasil, eu vim primeiro, aí ela conseguiu os papéis da cidadania italiana, ela veio com o filho, e a gente começou a morar junto aqui, né? E aí eu pedi os papéis como familiar dela. Só que aqui tem uma vantagem, que com 2 anos de residência, você pode pedir nacionalidade. Na maioria dos países são 5 anos ou até 10 anos para você poder pedir. Para latinos, inclusive brasileiro, aqui são 2 anos de residência. E aí eu já estou juntando meus papéis, falta um papel só para pedir a minha nacionalidade. Você tem que fazer 2 provas, né? Uma prova de idiomas e uma prova de cultura. E aí você recebe a nacionalidade e passa a ter os mesmos direitos de um europeu. Quanto tempo demora esse processo, mais ou menos? Isso é engraçado. O prazo máximo, teoricamente, é 1 ano. Normalmente leva 2, mas eu já vi gente que recebeu em 6 meses. Então é bem... Tem uma variação bem grande. Varia muito. Às vezes leva 2, 3 anos, mas já vi acontecer antes, né? Tomara que eu seja o sortudo. Sim. É engraçado que ninguém sabe disso, né? E quando me falaram também que são 2 anos aí, eu não acreditei. Eu fui na internet, eu fui no site de consulado até eu confirmar, porque a explicação é basicamente que é da América Latina, né? Mas, pra mim, quando fala América Latina do ponto de vista da Espanha, eu excluo o Brasil, sabe? De certa forma, porque eu penso, a gente não tem a conexão com a Espanha. A gente nem fala espanhol, né? Exato. E a Espanha, ela ocupou, né, boa parte da América Latina, com exceção do Brasil, que foi ocupado por Portugal. Então, eu achava que não contaria o Brasil e eu falei, os caras foram bem generosos, né? E adicionaram a gente nessa. Pra te falar a verdade, aqui eles são muito mais flexíveis com imigração. Tem muito mais programa de imigração, as regras em geral, os prazos, é tudo muito mais flexível. Então, não é a impressão, assim, né, que na Inglaterra, nos Estados Unidos é tudo muito duro. Eles tentam realmente enxotar a sensação que eu tenho, né? Mas aqui não, aqui dá a sensação que dá que eles estão tentando resolver. Falar assim, olha, quem pode ficar, vai ficar, vamos resolver rápido isso aí, quem não pode, não vai.
porque tem muito recurso, até de ajuda mesmo, tem apoio, tem advogado, você pode marcar sessão lá, você não é tratado tão mal igual já me aconteceu, já passei de tudo que você imaginar de perrengue, de viagem, de imigração, essas coisas. Então aqui eles são muito mais, é lógico que ainda existe, né, policiamento, enfim, tem a imigração, mas é bem mais suave. Ah, legal, legal. E desse tempo aí que você tá, tu continua achando que Barcelona é a melhor cidade de todas, ou alguma já chamou tua atenção, assim, tu fala, pô, tô aqui, mas talvez eu moraria em tal lugar? Te contar que eu comprei um terreno aqui numa cidadezinha que não tem nem 1.000 habitantes, 950 habitantes. Eu tô mudando pro meio do mato. Meu futuro é num lugar ainda menor. Chama Cornudélia de Montsant. É uma cidade zica. E eu acho que aqui tem uma coisa muito doida, que a qualidade de vida, às vezes uma cidade dessa não é tão diferente, né? Às vezes você sai de São Paulo, por exemplo, e vai para o interior, ou sai de Belo Horizonte, por exemplo, e vai para o interior de Minas, sua perspectiva de vida muda muito, né? Agora, você sai daqui de Barcelona, que tem 3 milhões de habitantes, para Tarragona, que deve ter, sei lá, 600 mil. Lá vai ter restaurante, vai ter cultura, vai ter cinema, vai ter praia, vai ter saúde, vai ter saúde de qualidade, escola boa, vai ter tudo lá. Então aqui eu acho que compensa muito essa ideia de viver no interior, né? Aí, claro, né? Eu fui um pouco extremo na minha opção, né? Lá na minha... Eu tô vendo aqui e é tipo cidadezinha medieval. Não, na minha roça não, né? Tipo, lá não tem energia, não tem água, não tem nada, tipo... Caramba. Mas alguns graus aí, né? Você encontra cidades que vai ter toda a infraestrutura que você precisa, que sua família precisa, sem os problemas de cidade grande, né? Mas também essa história de equilibrar a cidade grande. Aqui, por exemplo, eu moro com meu parceiro e meu afilhado. Então, aí ele tem escola, ele é adolescente, vai para escola, então eu não vou pegar um adolescente e colocar na cidade que tem 900 habitantes, né? A cabeça da pessoa não faz sentido. Eu também não quero. Então, é um equilíbrio, mas eu acho que vale a pena pensar nisso aí, dependendo da situação de cada um, às vezes morar numa cidadezinha perto da capital, e isso na Europa inteira compensa muito, né? Aqui meus colegas também, a maioria estão portugueses mesmo, poucos no centro, assim, né? Mas a gente, porque quando tu se muda, tu quer um lugar mais cheio, né? Porque tu conhece mais gente, mas tipo de vida no final, fica claro que não vale a pena. Porque aqui o que acontece com a gente de diferente, eu acho, um pouco do Brasil, é que no Brasil o dinheiro vai inteiro, o mês inteiro, tudo que você vai fazer tem fila e paga e tal. Aqui, pelo menos para mim, uma vez pagas as contas da casa, a gente não gasta muito dinheiro com outras coisas, mas em compensação, as contas da casa, só aluguel já é uma paulada. Então, é assim para todo mundo, até por isso que não tem ninguém gasta muito com outras coisas, né? E essa história de o transporte público funciona, o hospital público funciona, a escola pública funciona. Então, acaba que tem um ciclo diferente. A gente não pode contar, né? E aí, mudando no interior, você acaba que você vai ter a mesma qualidade de vida, essencialmente, por metade do preço. E aqui também outra coisa a dispensar é que, normalmente, a gente está acostumado nos Estados Unidos e no Brasil, a gente tem uma discrepância muito grande de salário, né? Sei lá, a pessoa no mesmo escritório vai ter gente que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, 50 salários mínimos. Aqui, todo mundo ganha ali numa faixa mais razoável, né? Então... Sim.
Mesma coisa aqui também. A discrepância em TI para os outros não é tão grande assim. Até é grande, assim, né? Tipo, a gente vai ganhar, sei lá, aqui na Espanha, em Barcelona, o povo ganha entre 2 e 3 mil, mais ou menos. Então, às vezes você ganha um pouco mais que isso, mas é raro. E normalmente é aquilo, paga ali as bruto contas e tal, não ou sobra. líquido? Olha, líquido. Líquido. Legal. Então, ganha-se um pouco mais por ser uma cidade grande. Mas... se tu conseguir ficar remoto nessa cidadezinha aí, né, tu vai virar milionário, vai virar o fazendeiro da cidade, né? Mas aí é o problema, né? Vai morrer com um monte de dinheiro no colchão lá. Não também. Não, é verdade. É verdade. Mas legal. Acho que para fechar seria legal tu falar um pouco dos teus links aí, né? Tu falou aí da caravana. Sim, claro, e qualquer outro link, por favor, deixa aí, que a galera pode ser interessante até saber falar um pouco de cultura também. Seria um prazer. Como eu comentei, a gente ajuda muita gente a dar o próximo passo na carreira em tecnologia, né? Esse é o propósito do Caravana, e para a grande maioria das pessoas que entram no programa, esse próximo passo ou é trabalhar para fora ou imigrar, né? Ou é trabalhar remoto do Brasil para fora ou vazar. E a gente tem muita experiência nesse assunto, né? Então a gente migrou, a gente ajudou muita gente a migrar e ir a trabalhar para fora. E não é uma coisa mágica, assim, né? É um programa baseado em prática. Então a ideia é as sessões de mentoria são 100% práticas, é a gente trabalhar junto nessas questões, tanto nas questões técnicas quanto nas questões de comunicação, para cada um alcançar aí esse passo, né, que a gente sabe que não é fácil. Tem que considerar as necessidades, como eu falei, da família também, né, o contexto familiar é muito importante, um monte de coisas aí que às vezes não tem nada a ver com a área técnica, mas estamos à disposição. Só em caravana.cloud tem todas as informações, todo o conteúdo que a gente gera está lá, é tudo aberto, gratuito. E quem quiser participar do programa, só se inscrever, que vai ser um prazer ver vocês por lá. Legal, o link vai ficar na descrição, então tanto do podcast como no YouTube, vocês podem ir lá e conhecer um pouco mais. Júlio, muito obrigado. Quando estiver por aí eu te aviso. Barcelona mesmo é uma cidade fantástica. Eu não sei o morando, então foi legal ouvir de ti, mas como turista, um dos que não é bem-vindo no teu bairro, né? Como turista, eu gosto muito, assim, e às vezes eu fico, toda vez que eu vou, né? Quer dizer, eu fui 2 vezes, eu acho, mas 2 vezes eu fiquei, putz, eu queria morar aqui, então não, vem visitar, mesmo. Que a gente vai nos picos de visitante, aí não é turista, é visitante, é outra parada. Eu já fui na segunda vez que eu viajei e foi que eu gostei mais ainda. Na primeira vez foi como turista, falei que fantástico. Na segunda, já tava com o local, que mostrou outro lugar. Então, eu falei, putz, que fantástico, né? E te mostrar aqui a roça, o meio do mar, aqui entre o mar e a montanha, mano, cada pico. Vale a pena. Sim. Essa é outra coisa que tu não falou. Tu falou da praia, mas tem montanha aí também, né? Então o terreninho que eu te comentei é na montanha. Ele é incrustado no Priorat, uma região que só tem vinho e azeitona. Só uva e azeitona. Então, e esse peixe é de montanha, né? A gente esquece isso porque a gente pensa sempre nas grandes cidades, mas o resto da Espanha são montanhas. Tá todo mundo concentrado, né? 70% nessas grandes cidades e o resto, muito lugar vazio. Aqui tem muitos desertos também, muito lugar vazio. Aqui é muito bom para também ter uma coisa que mudou um pouco a minha perspectiva, que foi a vida de van. Eu comprei uma van aqui, viajar de van, né? Pegar a vanzinha, parar na beira de um lago, passar o fim de semana ali de boa. Aqui eu pelo menos, meu passeio é ir pra natureza. Cara, é uma coisa comum para os episódios da Espanha, né? Tem um também de Valência que eu fiz com o Paulo, que ele fala que a vida dele mudou morando lá, que agora é bicicleta, fazer caminhada,
trilha. Valência é muito bom. Lá esse lance de você ter um equilíbrio. Lá é uma puta cidade incrível, tem tudo que você imaginar, um patrimônio cultural riquíssimo e ainda tem uma qualidade de vida bem respeitável. É isso. Agora, 15 de setembro, eu vou descobrir isso daí. Eu tô fazendo a Espanha inteira. Tô falando com o meu companheiro que acho que até ano que vem a gente vai pra todas as cidades grandes de lá. Porque... Não, vamos começar as pequenas. Tá. Eu fui pra uma, Salamanca, que foi Irado. 2 vezes já. 2 vezes porque aqui eu achei perto de fantástico. Barcelona tem uma cidadezinha chamada Sitges. Com S. S-I-T-G-E-S. Sitges. É uma pérola, assim, uma pequena cidadezinha, mas um pequeno paraíso. Boa, vou dar uma olhada. Porque depois de ir Vamos pra juntos. tem que ver, tem que encontrar essas menores aí. Então, brigadão, cara, e até a Valeu, próxima. Gabriel. Talvez Até a próxima. pessoalmente. É isso. Abraço.